Boa noite, bem-vindos a mais uma live de aquecimento. Vamos entrando. Bom que vocês estão aqui. Quem for entrando, vai dizendo aí se o som tá bom, se o microfone tá funcionando. Boa noite, pessoal. Bom demais ver vocês aqui comigo. O microfone, o som tá bom para vocês? Vocês me dão um retorno aí. Tem um delay, né? Vamos conversar sobre dúvidas. Ok, obrigada, gente. Obrigada pelo retorno. Gente, hoje é quarta-feira, amanhã é feriado. Depois é sexta-feira tem demonstração prática. E aí, estamos a um pulo do nosso evento, né? A Semana da Laser Acupuntura Integrativa é a semana que vem. Como a gente faz muita live, entrega muito conteúdo nas lives, a gente tem que avisar que o evento não é agora, tá? O evento ainda não começou. O evento é só semana que vem, dias 23, 25 e 27, né? Aqui a gente está aquecendo, então a gente traz temas interessantes, temas que possam ajudar vocês a começar a esclarecer dúvidas, né? Esclarecer pontos que muitas vezes podem estar bloqueando vocês na aplicação do laser, nos resultados de vocês. E é aqui um ponto de encontro, né? Das pessoas interessadas em laser, os laser terapeutas, os entusiastas, né? Que tem interesse em conhecer um pouco mais sobre laser, então também esse evento aqui a gente na verdade forma uma comunidade, né? E aí a gente está aquecendo, então a gente vai fechar essa semana, vou explicar depois o tema, né? Vou dando avisos durante a live para vocês não esquecerem. Mas mais importante para vocês não esquecerem é estar dentro do grupo do evento, né? Quem se inscreve tem a possibilidade de entrar no grupo de WhatsApp do evento. Você vai lá, aproveita, escreve aqui se você ainda não se inscreveu, você está assistindo essa live ao vivo comigo agora, escreve laser da forma como está aqui no comentário fixado, que você vai receber o link de inscrição direto aí no seu privado. Aí você vai, se inscreve e entra nesse grupo que eu tô falando, esse grupo de WhatsApp. É um grupo de WhatsApp, gente, que é para fins de recados, para vocês tirarem, né, a carga mental, saberem exatamente quando vai ter live, que horas começa. Vocês recebem os links para assistir as lives que vocês perderam. E o grande ouro de estar dentro do grupo do Plantão de Dúvidas é poder participar do plantão. Eu respondo um a um, respondo com carinho, com cuidado, né? Não é uma resposta sucinta, é uma resposta que eu quero ir construindo o raciocínio, eu quero poder realmente fazer a diferença aí para você. Então, é muito conteúdo, tanto nas lives quanto no plantão de dúvidas. Então, participa, entra no plantão de dúvidas e que a gente vai dando os avisos e vai lembrando, e para você, né, participar do evento semana que vem, você vai receber todos os avisos também dentro do plantão. Então, você não se perde, tá bom? Vamos lá. Hoje a live é um pouquinho diferente. Eu sempre faço um mapinha mental para falar com vocês, eu trago temas, né? Para quem está entrando agora, para quem nunca assistiu uma live minha, eu não vou ler os comentários agora, porque eu me perco, né? Se eu começo a ler, daqui a pouco eu perco o fio da meada, mas quando eu termino de falar aqui a proposta da live, eu venho para os comentários e respondo vocês. Se por acaso não der tempo, aí você pega e joga no plantão de dúvidas, tá bom? E aí, hoje a proposta já foi trazer alguns temas interessantes que estão no plantão de dúvidas que estão aparecendo, né? Dúvidas que são dúvidas todas as dúvidas são importantes, né? Não tem dúvida boba, mas tem aquelas dúvidas que eu percebo que muita gente tem, né? Então eu estou trazendo aqui porque
às vezes até no plantão de dúvidas, você tá lá no plantão, às vezes você não consegue ler todas as dúvidas no dia, né? Depois você pode, um momento mais calmo, ler. Então, eu já trago aqui alguns pontos bem interessantes para a gente conversar. E aqui é uma possibilidade de falar um pouco mais, né? Porque a gente consegue desenvolver melhor o raciocínio falando, né? Então, bora lá. Eu vou ficar olhando hoje para o computador aqui, porque eu fiz uma seleção, tá bom? Então, vocês vão me ver às vezes de lado aqui. Então, bora lá, gente. Vou começar aqui com uma dúvida que é bem importante, né? Porque é com relação ao câncer, ILIB e câncer. Essa é uma questão que traz muita dúvida, traz muita insegurança. E aí a dúvida é o seguinte: ILIB pode ser feito em pacientes com linfoma? Bom, o ILIB, ele não é indicado no caso de câncer hematológico, né? Como linfoma, câncer sanguíneo, leucemia, enfim, outros cânceres. O ILIB, ele não é indicado. Porque o alvo da luz, né, no ILIB são as células do sangue, porque você está fazendo sobre a corrente sanguínea, né? E existe, gente, a possibilidade de aumentar as células doentes. Por quê? Um efeito do ILIB é estimular a medula óssea e a formação de novas células sanguíneas. Isso é um efeito do ILIB. Por isso que dá mais energia, novas células sanguíneas, elas vêm para o nosso corpo, é direcionado para o local onde está com uma lesão, precisa de uma regeneração. Então, quando você está falando de câncer hematológico, não é indicado. E aí, se a gente fala de outros tipos, é interessante também, né, reforçar aqui um ponto, que, gente, quem estuda fotobiomodulação sabe que você começa a estudar, aí você recebe as informações. Primeira vez que você começou a estudar. Dá um tempo, aquelas têm atualizações, aquelas informações já, marca-passo era contraindicação absoluta, agora não é mais. Então elas vão se atualizando. Por quê? Porque a gente tem estudos científicos, a gente tem um mundo ali que está se envolvendo em pesquisas e a gente começa a esclarecer muitos pontos e começa a entender cada vez mais o mecanismo da luz e muita coisa que antes se tinha medo, se tinha insegurança, não, agora a gente viu que realmente pode, né? Então, pode ser que daqui a um ano isso daqui não esteja mais valendo, tá? Porque quando eu comecei a aprender sobre fotobiomodulação, eu aprendi que para câncer sanguíneo, ok, e para outros tipos de câncer também não poderia, tá? Então, isso que eu vou falar agora já são atualizações. Por exemplo, câncer de massa, câncer de tumor, né? Por que que hoje a gente já tem uma flexibilidade aí nesse tipo de câncer? Por quê? Primeiro, o alvo ali, né? Você está fazendo sobre o sangue não tem células doentes, né? Então você vai dar um suporte energético. E antes se tinha receio do ILIB cortar o efeito da quimioterapia. Não é que o receio antes era de fazer mal, de aumentar as células doentes para o câncer de tumor e de massa. Não, o receio era fazer um bloqueio do medicamento de químio. E aí, até pela questão da mucosite, né? Paciente que está fazendo tratamento, tem mucosite, aí utiliza o laser, a fotobiomodulação acaba desligando, né, aquele efeito na boca e regenerando as células. Então, o receio era que, será que sistemicamente isso não pode atrapalhar? Então, por isso que se tinha esse pé atrás. Mas a gente estava tendo mais estudos, tem até um medicamento de quimioterapia, cisplatina, se eu não estou enganada, que estão vendo bons resultados do remédio com a luz, né? Então, a luz consegue dar energia até para a célula morrer com remédio, ela precisa de energia. Então, essa combinação desse remédio com a luz, resultados positivos. Então, outros remédios também, outros estudos estão sendo feitos. Então, qual é a indicação, assim, mais de bom senso? Você, falando de câncer de tumor e de massa, você focar na autorização médica. A equipe médica, porque veja bem,
um tratamento de câncer é muito complexo, né? Existe toda uma equipe, né, que está se envolvendo num tratamento que é complexo, que tem, né, várias questões. Então, primeiro, a equipe médica não pode nunca ficar vendida, não saber que você tá ali com outro tipo de tecnologia e de medicamento natural e vai mudar o padrão do corpo desse paciente. Segundo, que ele vai também, a equipe médica consegue dar esse suporte. Olha, a partir do momento que a gente colocou o ILIB no tratamento, melhorou, ou então pelo menos não piorou, entende? Ele consegue dar esse suporte. E olha, tá muito bom, ou não, olha, depois que começou a fazer ILIB, não tá respondendo tão bem a quimioterapia. Apesar do paciente se sentir bem, mas o resultado da quimio não tá legal. Então, tudo isso o médico consegue dizer, e se você precisar suspender, né, o médico orientar, olha, é interessante suspender, você segue a orientação médica. Então, bom senso aqui, né, na parte de câncer de tumor, de massa, você seguir autorização médica, tá bom? E na questão hematológica, por enquanto, é uma questão bem absoluta, tá bom? Pode ser que isso daqui mude? Pode, mas por enquanto é isso que a gente tem, tá? Então, eu acho importante essa questão, né? Chega bastante para mim, questão de câncer. E então, estou abrindo hoje nossas dúvidas que podem bloquear vocês, né? Por isso, gente, que é interessante você participar do evento. Porque a ideia do evento é mostrar o caminho para você perder o seu medo de usar o laser, tá? O laser é uma ferramenta, todo mundo, né, brinca, é uma Ferrari, tem muita potência, traz resultados muito interessantes, efetivos, bacana. Mas se você tem medo, você terapeuta, fez um investimento no seu laser e tá com medo, você não vai entregar a potência dele. É como se você tivesse uma Ferrari, mas você não tivesse dirigindo uma Ferrari, se dirigisse um carro popular, porque você fica ali com receio de usar toda a potência, o motor, né, do carro. Então, é essa a ideia do evento. Então, se você tem receio, se você não está feliz com seus resultados, se você quer se tornar referência na sua região, dar um salto quântico na sua carreira, transformar a sua vida com a fotobiomodulação, vem participar do evento. É só vantagem, porque o evento é gratuito, é online e eu vou entregar conteúdo assim como estou entregando nas lives. Então, faz o seguinte, você está ao vivo agora comigo, escreve aqui do jeitinho que está fixado, laser, porque você vai receber o link para fazer a sua inscrição. E entra no grupo, porque, gente, dentro do grupo, sério, eu fecho minha agenda para responder vocês. Amanhã é feriado. Amanhã eu vou estar respondendo vocês, porque tem muitas perguntas. Ninguém vai ficar sem resposta. Então, amanhã eu vou estar lá envolvida. E imagina você participando de um grupo que é um bloco ali de informação, né? De informações ricas para você ter, tá bom? Então, bora lá, bora para a segunda, né? Bem interessante essa pergunta. A outra que também chega muito, né, para mim, é a questão de criança. Primeiro, gente, olha que beleza que não é o laser para você trabalhar com criança. Por quê? Primeiro, vou trazer um pouquinho para o meu mundo da laser acupuntura. O acupunturista que tem filho, sobrinho, que tem criança à sua volta, fica um pouquinho frustrado quando ele vai lá, estuda medicina chinesa e pensa assim, nossa, vou agora fazer a acupuntura e vai ser tudo de bom e aí a gente vai evitar muitos medicamentos. Sim, mas o que acontece? Criança e agulha é uma coisa complicada. É difícil a criança. A gente já tem adultos que tem traumas, que tem bloqueios. Imagina a criança, né? Então, o que acontece? Ter uma tecnologia que vai entregar tudo que a acupuntura entrega, às vezes muito mais, né? De forma mais rápida, mais efetiva, sem dor. E ainda de forma lúdica, né? Você já coloca o óculos na criança, raio laser, já traz aquele ar lúdico, né? Para você atender a criança.
Então, olha a vantagem que é, né? E sem contar a questão do ILIB. Vou até pegar outro aqui, mas isso daqui é uma forma de entregar ILIB, mas é isso daqui. No laser você entrega também ILIB, né? O ILIB para criança é muito bom. Para criança e para adulto, né? É muito bom. Mas por quê? Porque a criança está desenvolvendo sistema imunológico, tem contato com várias crianças, sempre tem uma virose, sempre tem uma questão ali. E aí é muito ruim você. Medicamento, né, excesso de medicamento é muito ruim para qualquer pessoa. E para uma criança, então, nem se fala. Não é. Muitas vezes, gente, é importante falar isso, né? Você, quando trabalha, né, com seu laser, você e sua família vão ser super beneficiados. E aí você com essas crianças no seu núcleo familiar, você possibilita sempre estar entregando energia, sempre dar aquela nutrição energética e consegue muitas vezes não desenvolver um resfriado, uma infecção, uma queixa, uma doença ali que teria que tomar medicamento. Não estou dizendo isso, que eu quero deixar claro, que agora laser, nunca mais medicamento. Não é isso. Inclusive, passou ali 3 dias, muito ILIB, muita entrega, e a criança continua com febre, a febre está aumentando, vamos para o médico, vamos avaliar, normal. Só que você vai continuar com ILIB, porque vai continuar dando energia para essa criança processar melhor o medicamento, evitar os efeitos colaterais, minorar o impacto de um medicamento, né? Então, assim, é muito bom. E aí chega muita pergunta sobre qual é a faixa etária, a partir de quantos anos? A partir recém-nascido você já pode utilizar. Claro, o recém-nascido não tem nenhuma questão, você não vai, então vou fazer aqui. Não precisa, gente. O laser tem que ter objetivo, né? É uma energia. A criança está saudável, a criança está bem, não tem para que fazer. Agora, a criança, ela está com alguma questão, você pode fazer sim. Inclusive, existem médicos que estão fazendo o ILIB na UTI neonatal. Inclusive, a luz, gente, é utilizada em UTI neonatal há muito tempo. Luz é usada como tratamento desde que o mundo é mundo, né? Na verdade, a gente tem registros aí, ó, da luz sendo utilizada como um medicamento natural. E aí, a gente utiliza a luz azul, luz violeta dentro das UTIs, e existem médicos aplicando a luz vermelha também, para fazer ILIB. Claro, gente, tudo tem uma dose. Você não vai ficar 30 minutos no recém-nascido, né? Mas existe ali 3 a 5 minutinhos, 2 a 5 minutinhos, tá tudo certo, né? Vai ser bem interessante. Laser terapia também não tem contraindicação. Claro, a criança, ela tá zeradinha, né? Então, se você quiser reduzir, entregar doses menores, porque a criança responde tão rápido, tranquilo, tá bom? Pode, e então não existe uma faixa etária. A partir de 2 anos pode usar. Não, a partir de recém-nascido pode usar, tá bom? É importante esclarecer isso daí, né? Porque o que acontece? Eu já falei aqui, eu vou explorar isso mais na Semana da Laser Acupuntura Integrativa. Quem não me conhece muito vai conseguir se aproximar mais ainda de mim. Mas quando eu vim para o mundo da medicina chinesa, eu vim numa transição de carreira. E aí, eu vim com a cabeça de a minha nova carreira. Então, para mim, qualquer estudo que eu estava fazendo, qualquer curso a mais que eu estava fazendo, qualquer movimento que eu estava fazendo dentro das terapias era para o meu trabalho. E eu fiquei surpresa de ver vários colegas, né, nos cursos e no mundo da medicina chinesa, estudando, mas não com o objetivo de trabalhar, de ser a fonte de renda, mas com o objetivo de cuidar de si e dos seus familiares. Hoje isso para mim já naturalizei, já entendi, é isso. Vão ter públicos que da área da saúde, terapeutas, e vão ter pessoas que vão estar aqui na live que estão querendo aprender um pouco mais, conhecer mais esse mundo, conhecer o ILIB, principalmente porque agora a Anvisa liberou para compra para fins domésticos, né? Esse tipo de aparelho, o ILIB. ELIB, né? O ILIB na forma de relógio.
Esse daqui não, esse daqui você precisa ser um profissional, um terapeuta, um profissional da área da saúde, e o profissional da área da saúde regulamentado precisa ter o conselho, né, autorizando e dizendo como tem que fazer. Esse daqui, a pessoa, o paciente, pode comprar o seu ILIB. Claro, precisa ter alguém orientando ou ele mesmo se capacitar, estudar, entender como funciona para conseguir colocar as doses e conseguir se cuidar, né? Então, por isso que o evento, a Semana da Laser Acupuntura Integrativa, é um evento multiprofissional, é um evento aberto a todos os públicos e até quem tem só interesse, como eu falei no início, né? Quem é um entusiasta do laser. Tá? Então escreve aqui laser da forma que está escrito aqui no comentário, com S, laser, para você receber o link e participar, tá? E bora lá. Mais uma perguntinha. Depois eu nem trouxe muitas, eu trouxe algumas porque para dar vazão aqui. Então, se vocês têm perguntas também, colocam aqui. Se eu souber, eu vou responder. Se eu não souber, eu vou avisar, não vou ficar inventando. Depois eu pesquiso, trago, tá? A gente dá jeito. Bora lá. Tá, então já falei como eu falei, eu tô olhando aqui no computador, tá? Então vocês vão ver aqui de lá. Olha que pergunta interessante. Eu cheguei, durante as lives que eu fiz essa semana, eu cheguei a comentar um pouquinho sobre essa pergunta, mas eu quero falar um pouco mais. Eu trouxe a pergunta completa e a resposta completa, né? A pergunta era assim, tinha um protocolo da DMC. E aí, o protocolo de estética anti-aging da DMC é 15 minutos de LIB. 15 minutos de LIB você faz uma terapia anti-aging. E aí, a pergunta é, esse protocolo é suficiente para atingir o objetivo anti-aging? Devo usar pulseira apenas uma vez ao dia? E aí a pessoa também queria saber sobre a frequência. E aí, como eu comecei? Explicando, né? Esses protocolos, eu nunca fiquei, assim, presa a esses protocolos, tá? Inclusive, essa semana que eu fui fazendo paciente, eu estava usando esse daqui, e aí eu escolho pelo tempo, eu escolho pelo meu raciocínio terapêutico, que é isso que eu venho mostrando para vocês nas lives, é isso que eu venho mostrando dentro do plantão de dúvidas, e o que você vai ver muito, né, dentro do evento da Semana da Laser Acupuntura Integrativa. E aí eu uso o raciocínio. E aí eu coloquei lá 15 minutos, porque eu já tinha colocado, aí tinha acabado, eu falei, eu quero mais 15 minutos. Tinha tempo na sessão. E aí eu olhei assim a tela do meu celular, porque é pelo aplicativo, eu falei, não sei o que, anti-aging, estética. Eu falei, olha só, não tinha nem reparado que esse tempo aqui é da estética. Eu vou direto no tempo. Então, o que acontece? A chance, eu entendo a importância de protocolos. Protocolos dá uma luz muito grande pra gente. E é legal quando você pega um protocolo, você pegar e você falar, gostei. Mas esse pontinho aqui, acho que dá para tirar. Esse daqui eu posso acrescentar e ajustar conforme a individualidade do paciente. Eu faço isso demais. Não é que eu sou, protocolo não. Protocolo auxilia muito, principalmente quem está começando. A gente tem que começar de algum lugar, né? Então, o protocolo dá esse norte, dá essa segurança para você. Mas o que acontece? A chance de você ficar insatisfeito usando protocolo, só protocolo, é grande. Por quê? Os protocolos, eles são genéricos, né? Eles têm ali de forma geral. Mas o que a gente tem? A gente tem um metabolismo ali por trás, a gente tem uma individualidade, a gente tem um ser humano complexo do outro lado, que é o seu paciente, né? Então, se você só trabalha com protocolo, você pode ficar insatisfeito como profissional, porque uma hora esse protocolo não vai funcionar, né? Uma hora esse protocolo não vai trazer o resultado da forma que você quer, os resultados efetivos, e isso te deixa inseguro. Quando você não começa a ver resultado efetivo, bons resultados rápidos, isso bate em insegurança. Aí você começa a falar, será que esse negócio funciona mesmo? Será que tá certo? Aí daqui a pouco você fez um investimento no seu laser e você deixa ele de lado, né? Então é essa a minha proposta, é isso que eu quero mostrar para você, o raciocínio. Porque é isso que vai te dar liberdade como profissional para você ir lá e entender, interessante esse protocolo, mas para essa paciente, esse pontinho aqui vai ser mais legal, vai ter um resultado melhor.
E aí eu posso usar o protocolo nu e cru, da forma como eu recebi na primeira sessão, para avaliar a evolução. Eu falei, tá vendo? Então vamos lá. Então na próxima sessão eu vou fazer um ajuste. É isso, gente. A coisa é dinâmica, vai mudando. A dose na laser terapia não é uma dose assim, você está falando de aplicação pontual única, né? Para sempre, até o ILIB, não é? Né? Você começa e essas doses vão mudando durante o tratamento. E tem que mudar, senão você estagna no resultado, né? Então, olha lá, eu falei que a chance de ficar insatisfeito é grande. Por exemplo, 15 minutos é a sugestão da DMC. Só que, por exemplo, vamos falar de radial. Uma dose mínima aí é metade do peso, né? Uma dose ali, vamos lá, eu peso 60, então 30 minutos para mim. Peso 80, 40 minutos para mim. Isso é um norte para vocês. Mas pode aumentar caso o corpo precise. Se esse corpo tiver num cenário agudo, um cenário que ele precise de mais energia, que ele está debilitado, você pode aumentar ainda mais essa dose. Inclusive a frequência. Você pode fazer mais de uma vez por dia. Agora, se esse paciente for muito idosinho, muito debilitado, não é tão interessante você arrochar no ILIB. Ele pode se sentir um pouco sobrecarregado, porque a mitocôndria também ela é mais envelhecida, o processamento da luz para um idoso é um pouquinho mais lento, né? E eu já senti isso também na prática, né? Fiz a dose ideal e o idoso falou, eu fiquei, foi muito bom, mas depois eu fiquei com dificuldade para levantar, fiquei meio mole. Diminuí, ajustou, ficou legal, tá? Então isso acontece. Isso você tem que entender para você não ter medo, para você ter segurança. E olha lá. Então, existem várias, como eu venho falando, várias questões, várias variáveis que vai fazer você ajustar sua dose conforme a individualidade, a particularidade do paciente que está na tua frente, né? A outra questão que eu falei é... Quem sabe o que a luz vai fazer no corpo é o corpo. Você joga a luz, gente, com o objetivo, mas seu corpo diz, quem manda aqui sou eu. Não é o protocolo que vai dizer o que a luz vai fazer. Então, eu coloquei 15 minutos porque é anti-aging e vai acontecer. Vai porque eu vou explicar daqui a pouco. Mas digamos que seja outra questão, outro objetivo. Vai acontecer somente esse objetivo por conta desse tempo. Não é assim, tá? É a mesma coisa, eu brinquei, acho que na live de ontem, né? A mesma coisa do colágeno, né? Você tá tomando colágeno para a pele. Gente, você tá tomando colágeno, às vezes o último lugar que o corpo vai escolher é a sua pele, é o seu rosto, porque ele vai trazer para estruturas mais importantes, né? Num grau mais importante, órgãos, estruturas mais importantes no seu corpo e a pele não, né? Então, assim, o corpo é quem sabe, o corpo é inteligente. É a mesma coisa com a luz. Você joga a luz, gente, as células mais necessitadas, elas vão aproveitar essa luz, tá? Aí, no caso aqui, a pessoa que perguntou, ela está se recuperando, ela tem esse daqui, né? E ela está se recuperando de uma cirurgia. Aí eu respondi, bom, você está se recuperando de uma cirurgia, mas o corpo ele é inteligente. Além dele aproveitar a luz para a situação da cirurgia, ele também vai melhorar outras questões, como o humor, intestino, sistema imunológico, né? E eu já trouxe conteúdo. Coisas estranhas acontecem quando você faz ILIB. Você está focando ali na recuperação de uma cirurgia, de repente, outras coisas começam a melhorar. E o paciente volta todo feliz. Nossa, mas melhorou tal coisa. E o sono, e o meu intestino, e a gente focando em outra coisa. Porque você está dando energia para o corpo. O corpo, ele se autorregula. Ele está o tempo todo entrando em homeostase. Então, se ele estava desequilibrado porque ele não tinha energia, as células não estavam produzindo energia, as células estavam em deficiência, né, mitocondrial. Quando você coloca energia, você é uma energia, é uma vitamina. O corpo vai lá e dá aquele up, né? Então, é o corpo quem sabe, né? E aí, as células, elas precisam estar lesionadas, oxidadas. Isso é estudo científico, tá, gente? Fizeram um estudo em células que estavam saudáveis e colocaram luz. E não tiveram o resultado esperado. E aí, eles entenderam que precisava lesionar, oxidar essa célula para a luz
ter um efeito bacana. Então, se você tá bem, o ILIB não vai fazer muita diferença em você. Agora, pega um paciente que está realmente precisando de energia, ele vai sentir muito efeito. Quando eu comecei a estudar, e aí eu fazia, né, eu sempre fiz tudo em mim, aí eu fazia ILIB em mim, e às vezes eu tava super bem, eu falava, mas isso daqui, todo mundo fala tão bem, eu não sinto essas coisas, porque eu tava muito bem, né? Agora, eu entendo a hora de usar o ILIB. Eu não fico, eu estando bem, eu não fico lembrando de fazer ILIB em mim, mas, dormi mal, tô na TPM, tô nervosa, tô ansiosa, aí eu vou gripar, começou a doer meu joelho, é a hora de fazer o ILIB, tá bom? E aí, gente, como eu falei para vocês, não é o protocolo, 15 minutos vai acontecer isso. Não, é um efeito, a luz tem efeito fotoquímico dentro da gente. Se você faz 15 minutos, vai ter o efeito, se você faz 1 hora, vai ter o efeito. Claro que se você faz mais tempo, todas as células conseguem, todas as células necessitadas que vão ter esse efeito fotoquímico, vão passar por isso. Se você faz rapidinho, não vai ser todo o sangue que vai passar na frente, né? Dessa luz. E aí, a terapia anti-aging, ela acontece sempre. É um efeito, um efeito da luz dentro do corpo. Então, sempre as células, elas vão liberar óxido nítrico para a corrente sanguínea, vão melhorar a vasodilatação, melhorar a resposta neuronal e vão ativar a SOD, que é uma enzima antioxidante que combate a oxidação dos radicais livres, que faz essa terapia anti-age. Então você fez 15 minutos, você está ativando SOD, você fez 1 hora, você está ativando SOD, tá? Então é um efeito naturalmente que acontece com o ILIB, tá? E aí, qual é a moral dessa pergunta? Por que eu quis trazer ela aqui? É um norte, mas percebe que você entender o raciocínio, entender como funciona, não faz diferença? Você não para de ter medo de falar, 1 hora. 1 hora não vai fazer mal? Depende, não vai fazer mal, mas tem necessidade de fazer? Às vezes você pode fazer? Pode, gente, você pode fazer tudo. Você deve fazer? É necessário fazer? É isso que você vai aprender, né? Isso que você tem que aprender. Ver a necessidade, porque você tem conhecimento para poder ponderar. Pode. Não é interessante, para quê? Não tem essa necessidade, tá? E aí, você tendo esse raciocínio, você vai entender quando, não é contraindicado, aqui é contraindicado, aqui não é interessante, aqui não pode, aqui pode, tá? Então, é isso que te dá segurança. E aí, entender o mecanismo da luz faz você ganhar liberdade, autonomia, né? Não ficar preso a protocolos. Quando chega protocolo para você, vem só para enriquecer, porque você tem teu conhecimento, que você vai olhar para o protocolo, gostei, vou usar desse jeito. Não, vou mudar um pouquinho isso daqui. Vou tirar isso, vou colocar isso e vou fazer a base aqui do protocolo. Porque você tem bagagem, você entende, tá? Então é isso, é esse caminho que eu quero começar a mostrar para você na semana da laser acupuntura integrativa, tá? É isso. Então escreve aqui laser do jeitinho que tá aqui, com S, laser do jeito que tá no comentário. Se inscreve no evento, super simples, você vai colocar o número do seu celular, você vai colocar o seu e-mail, você vai receber uma pesquisa por e-mail. Se você não achar na caixa de entrada, vai na caixa de spam, vai na caixa de promoção. Por que essa pesquisa é importante? Porque eu conheço, assim eu te conheço, eu conheço a sua necessidade, a sua maior dificuldade, a sua expectativa e eu consigo devolver isso para você através do conteúdo que eu vou trazer no meu evento, tá? É um ganha-ganha, você ganha e eu ganho também. E é 2 minutinhos, amanhã é feriado, amanhã tem tempo, tá bom? Então, se inscreve hoje, depois você responde a sua pesquisa, entra no grupo, porque isso tudo, gente, é conteúdo que tá tudo esmiuçado dentro do plantão de dúvidas, tá bom? E aí, o que acontece? Se você entende o mecanismo, você ganha liberdade, autonomia e isso não vai te limitar, né? Porque se você fica preso a protocolo, você se limita e você fica com medo de sair desse protocolo e você deixa de usar o potencial do teu aparelho. Então, são 2 consequências. Medo, bloqueio, frustração,
Porque você investir no aparelho, achar que vai ter resultados e não ter, muito ruim isso daí, né? Então esse medo bloqueia vocês, desanima vocês. E a outra coisa é que você subutiliza o aparelho também, né? Você faz o investimento, você quer ter esse retorno, você quer ter, extrair o maior potencial do seu aparelho, tá bom? Então por isso que eu quis trazer essa pergunta relacionada a protocolo. Porque você, quando tem um conhecimento, você pega um protocolo e sabe, já sei como eu vou usar isso daqui, tá bom? E é isso. Gente, sabe, deixa eu beber um pouquinho d'água. Sabe uma coisa interessante? A gente tá na live de aquecimento, né? Essa semana é uma semana de aquecimento. Daqui, sexta-feira, a gente tem live de aquecimento. Amanhã é feriado. Amanhã é feriado. Amanhã não tem live. Mas, você sabe o que você pode fazer amanhã? Você pode maratonar as lives. Eu vou deixar depois, organizadinho aqui, nos meus stories, as lives na ordem, tá bom? Você olha lá, eu perdi a live 3, essa daqui já é a live 6. A gente teve live de lipedema, de risco, de 3 erros que você pode estar cometendo. Gente, a gente falou muita coisa. Eu vou deixar depois tudo organizado nos meus stories. Aí amanhã você aproveita e maratona. Dá uma olhadinha naquela live que você não conseguiu assistir, para você chegar quicando comigo na sexta-feira. Porque sexta-feira, gente, vai ser a última live de aquecimento. E eu vou fazer uma demonstração prática com protocolo para o cuidado da saúde intestinal e as emoções, que tem tudo a ver. E eu vou conversar disso na sexta-feira para você trabalhar com seu laser, beleza? Então deixa eu beber um pouquinho aqui de água. Bebam água aí você também. E aí a gente vai falar, responder mais perguntas. Olha só. Outra pergunta que eu trouxe, que sempre chega também, é a questão da doença autoimune e o ILIB, né? Se pode fazer, se é indicado. Gente, é bem indicado, viu? A doença autoimune com ILIB, né? Porque assim, o que a gente tem numa doença autoimune? A gente tem um organismo, né, que está agredindo o próprio corpo, né? Tá ali com um padrão inflamatório, tá agredindo o próprio corpo, tá com o sistema imunológico ativado, né? E o que o ILIB faz? O ILIB, ele aumenta a imunidade? Depende. Se o organismo estiver precisando desse aumento, ele aumenta. Mas pode ser que ele não aumente, pode ser que ele vá colocar o sistema imunológico nos eixos, entende? Porque o ILIB, ele faz uma imunorregulação. Ele ajusta. Se está muito ativado, ele desce um pouquinho aqui, baixa um pouquinho aqui. Não tem para que esse sistema imunológico ficar ativado e agredindo o próprio corpo. Agora, se está muito baixo, né? É bom, porque ele vai ativar o sistema imunológico, células imunológicas, tá? Então, ele é muito indicado, ele traz muitos resultados. Toda vez que eu falo isso, vem duas perguntas, psoríase e lúpus, tá? Muito indicado. O lúpus é a que pode trazer mais, assim... Ai, lúpus, porque o lúpus tem... O paciente, ele pode ter fotossensibilidade à luz solar. Qual é a questão? Ainda que a gente esteja falando de luz com ILIB, a gente tem que entender o mecanismo da luz e o tipo de luz que a gente trabalha para entender e por isso que a gente vê os resultados bons com pacientes com lúpus. Por quê? Gente, o Sol é o maior representante de luz do universo, tá? Tem vários comprimentos de onda no Sol. Esse aparelho aqui destacou 2 comprimentos de onda do Sol, né? Que é o comprimento de onda vermelho e o infravermelho, e tá aqui dentro. E esse comprimento de onda, ele estimula processos fisiológicos no nosso corpo. Mas o Sol tem comprimentos de onda que tem ação ionizante, que causa modificação celular, que causa câncer, que traz fotossensibilidade. Ok. Aqui a gente está falando de comprimentos de ondas que são não ionizantes, tá? E
o ILIB, ele não causa efeito colateral, ele estimula processos, o ILIB é a luz como um todo, tá? Processos fisiológicos, quando você está dando energia. Isso é um tratamento energético, você dá energia para a célula e ela se autorregula, tá? Então, ela faz o que está no DNA dela, existe um limite para essa luz, né? Então, não tem essa agressão via essa luz, tá bom? Então, são duas questões que sempre destacam, o pessoal sempre pergunta, psoríase, lúpus, tá? Então, e clinicamente a gente vê realmente isso, né? Pacientes com lúpus, com psoríase e outras doenças autoimunes, né? Tendo bons resultados. E aí, quis trazer também os temas que mais trazem questionamentos, tá bom? Olha só, ai gente, olha essa pergunta, eu achei essa pergunta tão boa. Assim, eu gosto de todas as perguntas, gente. Tanto é que eu venho aqui, respondo e que eu não souber, eu vou falar para vocês. Então, olha só. Mas, gente, olha que pergunta interessante. Fê, tô com medo de fazer ILIB. E se a pessoa tiver câncer de sangue e não souber, e eu estiver fazendo ILIB? Sabe por que é interessante essa pergunta? Porque todo laser terapeuta está sujeito a isso, né? Eu entendo o receio dessa terapeuta, porque é super válido, né? Porque se a gente parar para pensar, todo laser terapeuta tem esse risco. Você começa a fazer a terapia e de repente o paciente fala, eu tô com câncer, eu descobri que eu tô com câncer de sangue. Porque na verdade, raramente o paciente ele chega para você com um check-up geral e tendo passado no PET scan ali, tô livre. Mal um check-up chega, né? O paciente chega para você. Então, realmente, tá todo mundo sujeito a isso. Mas o que é importante? Por que é importante uma boa avaliação? Isso é extremamente importante. Você só vai sugerir um tratamento de ILIB, um tratamento de laser, depois de fazer uma avaliação, entender qual é a necessidade, qual é a queixa do paciente, você entender como que você pode entregar, qual vai ser o objetivo, a frequência. Então, vamos montar o tratamento dessa forma. Aí você está fazendo a avaliação, e aí o paciente às vezes vem com queixas de cansaço severo, perda de peso sem explicação. Já acende uma luz, né? Uma perda de peso sem explicação. Olha, eu estou fazendo comecei aqui, vários exames e estou perdendo muito peso e não tem explicação. Muita anemia. Claro, pode ser que não seja um câncer, né? Pode ser até que seja parasitas, né? Mas vale sempre a gente pedir para o paciente checar o estado geral dele com o médico, né? E aí eu trouxe essa pergunta, porque eu quis trazer um viés que eu gosto muito de falar sobre, né, do nosso papel integrativo, de olhar o corpo de forma integrativa. Por isso que o nome do evento é Semana da Laser Acupuntura Integrativa. Mas é um evento, não é exclusiva para acupunturista, foi como eu falei. Terapeutas, profissionais da área da saúde, entusiastas do laser, esse evento é para todo mundo, tá? O que acontece? Eu gosto desse olhar integrativo, de ter um olhar multiprofissional, de olhar, é o laser, mas você vai ter que cuidar do teu hábito de vida, tem que cuidar do teu intestino, tem que cuidar, enfim, de como um todo, né? E muitas vezes você não é aquele profissional mais indicado para fazer. Por exemplo, eu não sou psicóloga, né? Mas por mais que eu acho que eu esbarrei aqui, por mais que a medicina chinesa consiga trabalhar questões emocionais, eu não vou adentrar em conteúdos emocionais com o meu paciente, né? Mas eu vou falar, olha, é muito importante. Eu tô com um caso assim, de uma paciente que eu já indiquei algumas vezes e ela tá bloqueada, né? Geralmente quando a pessoa precisa, ela não, né? Ela precisa e eu sempre estimulo, vamos procurar um psicólogo. Eu não estou diagnosticando, eu não tenho expertise, a capacidade de fazer um diagnóstico de depressão, mas eu vejo muitos sinais de alerta. Então, por isso, vamos procurar um psicólogo, vamos procurar um médico,
E por isso que eu quis trazer aqui. É muito importante você considerar outros profissionais, diferente da tua atuação, né? Um médico, um nutricionista, um psicólogo, um fisioterapeuta, se não é tua área, entende? Não é tua área, mas você entende que pode contribuir para a saúde desse paciente, é muito importante. Você ser esse canal de abertura de consciência para o seu paciente, tá? E a gente não pegar e achar, eu tô aqui, eu vou... pode deixar que eu resolvo tudo, vai morrer aqui em mim. Não, muitas vezes não vai. Né? O ILIB muitas vezes vai entrar como complemento. Não é tira tudo, vamos fazer o ILIB. Não, vamos somar o ILIB. Vamos aumentar mais, né? Vamos dar esse aporte energético aqui que as outras terapias vão se resolver. Então, nunca é uma coisa só. Tá? Então, essa é a primeira questão que eu quis trazer. Outra coisa também, né? Que eu... sendo um câncer de sangue, claro que apenas a tua terapia não vai, essas queixas vão continuar, o paciente vai continuar mal e por isso que é importante se orientar para ele ir no médico, né? Porque esses desconfortos, essas queixas vão se manifestar e aí ele vai acabar fazendo um check-up e nessas pesquisas vão fechar esse diagnóstico. Se você está muito em dúvida, está com muita suspeita, não entrega o ILIB. Trabalha de outra forma, trabalha com aplicação pontual na tua área, com a laser acupuntura, né? Mas é uma situação que pode acontecer, pode, claro que pode. Mas a gente vê isso frequentemente? Não, né? E assim que tiver um diagnóstico, o que você faz? Se for de câncer, ou se for de sangue, suspende. Aí chegou uma pergunta para mim, estava fazendo ILIB e descobri que o paciente tinha câncer de tumor, eu não lembro qual era, um câncer X. Tudo bem? Tá tudo certo. Primeiro porque se o paciente não sabia, você que não sabia também, né? Depois, é um câncer de tumor. Se ele não sabia, ele não estava fazendo tratamento oncológico, né? Então tá tudo certo também. E aí, pronto, descobriu, pronto. Tem que ver se o paciente quer fazer o tratamento oncológico, porque às vezes não é a escolha dele. Se não for, continua no seu ILIB. Se for, vamos ver com o médico, ok? Se a gente pode continuar aqui com a nossa terapia aqui, combinando com a terapia oncológica tradicional, tá tudo certo, tá? E aí eu fechei, né, a pergunta falando, e eu também entendo que ambos, nem paciente nem terapeuta sabia, não tem ninguém aqui, ambos estavam em erro, né? Ninguém aqui cometeu, eu tô sabendo, então vou fazer uma coisa que é assim, sem autorização, ou é contraindicado, mas eu vou continuar fazendo para provar alguma coisa. Enfim, não tem isso, né? E aí, se você deixa esse medo tomar conta, não traz uma razoabilidade, né? Um equilíbrio, uma temperança para tudo que a gente está fazendo, o que acontece? Você vai deixar de ajudar muita gente com o seu ILIB. Porque esse risco aqui, todo laser terapeuta vai correr, né? O paciente não sabe, ele não trouxe, nem você, mas você vai aplicar. Sabendo, aí você tem condições de tomar outras atitudes, tá bom? Mas eu achei bem interessante essa pergunta. Gente, acho que é a última para abrir aqui, né? Essa bem rapidinha, porque aí eu já abro para dar tempo de conversar com vocês. Olha só essa daqui, chega muito para mim. Paciente com prótese de quadril e joelho, tem contraindicações para o laser? E aí, né? Bom, não tem contraindicação. Você pode fazer, qualquer material você pode fazer. Mas, qual é a questão? Pode ser que a luz não seja totalmente absorvida, em razão do material ali, né? Então, você está querendo lá dentro jogar um infravermelho para atingir uma estrutura mais profunda, e aí tem um material, uma prótese, e pode ser que essa prótese espalhe. É como se fosse um espelho. E pode ser que essa luz seja dispersada. Mas então, Fê, quer dizer que não é para fazer? Não. Eu não vou por essa linha. Pelo contrário, eu acho que é importante fazer. Por quê? Aí eu vou muito pelo... Eu acho que o Ocidente também explica isso bem, mas a medicina chinesa explica muito bem. A gente tem canais energéticos superficiais. E às vezes você quer trabalhar o interno e você trabalha pelo superficial, tá? Existe comunicação, né? Existe toda uma rede de comunicação. Então, o que acontece? Você, às vezes,
tem ali uma prótese, uma questão, coloca luz, coloca superficial um pouco do vermelho para tecidos mais superficiais serem atingidos, depois joga o infravermelho, deixa ver os tecidos das células que vão absorver. De alguma forma, vai beneficiar esse paciente, tá? Então, não tem contraindicação, mas é entender que às vezes não vai chegar totalmente, pode ter essa dispersão da luz, mas eu acho que vale a pena entregar sim, beleza? Gente, vou puxar aqui pra gente eu fechar com perguntinhas de quem tá aqui ao vivo. E aí, você comenta laser, se inscreve, tá chegando o evento, tá dando frio na barriga, espero que vocês sejam animados, porque eu tô animada, tá? Vai ser bem legal e eu quero ver vocês tendo segurança na aplicação do laser, fazendo uma diferença na vida de vocês, na família de vocês e no trabalho de vocês, tá bom? Bora lá. Eita, tô quase chamando aqui. Ó, gente, não deu tempo Ai, não deu tempo da Fê responder, não tem problema. Entra no grupo do evento, né? Quando você se inscreve, tem um grupo de WhatsApp e coloca lá. Ó, só reforçando, amanhã é feriado, não é dia útil, o grupo vai ficar fechado. Por quê? Porque ele vai ficar fechado, mas ele não vai ficar parado, tá bom? É diferente. Não vai ter, eu não vou abrir, porque eu vou focar em responder essas perguntas. Então, eu vou estar lá, respondendo. Então, pode ficar ligado, pode ficar lendo ou estudando o que está dentro do grupo. E a outra sugestão é para você maratonar, tá? Maratonar todas as lives que você eventualmente tenha perdido, para sexta-feira a gente terminar com chave de ouro o nosso aquecimento, para a próxima semana chegarmos quentes no evento. Se você está assistindo depois, está assistindo essa live gravada, entra no link da minha bio, ou se está assistindo pelo YouTube, na descrição, né? As minhas lives elas vão para o YouTube. Se você está assistindo pelo YouTube, na descrição do vídeo tem um link de inscrição, beleza? Então bora lá, deixa eu aproveitar aqui e responder vocês. Ontem eu até dei uma colherzinha de chá, né? Que eu falo demais e aí fiquei mais tempo. Queria agradecer a presença de todo mundo, todos os meus alunos que participam, todos os seguidores, os inscritos, não inscritos, família e amigos que estão aqui também, tá bom? Bora lá. Eu tô chegando. Ó, a Ana Paula, expert em feridas, pode me dizer se eu posso viajar com o meu laser, se ele passa na vistoria? Sim, eu ainda não viajei com o meu, mas já procurei saber, porque era para ter viajado, mas eu acabei esquecendo aqui na sala, né? E aí acabei não levando. O que acontece? Ele tem que ir na sua bagagem de mão, porque a gente está falando de bateria, tá? Então você vai lá, se você tiver nota fiscal, leva, mas não é imprescindível, mas você vai na sua bagagem de mão, tá bom? E aí você pode levar, nunca despache, primeiro porque tem bateria, segundo que Deus me livre, é um aparelho de muito valor para você, né? Imagina, perder ali numa bagagem, é sempre com você, tá bom? Ó, a Keila, meu laser não é de acupuntura, como eu posso usar o Therapy EC para acupuntura? Keila, vem pro meu evento, porque eu falo disso, sabe? O EC, ele faz acupuntura, tá? O que acontece? Eu sempre tenho o EC e o ACP. Aí eu falo para os meus alunos assim, o EC é o feijão com arroz. Se você tem um EC, gente, no início, quando eu comecei a dar aula, tinha muito enfermeiro que já tinha laser lá na escola de acupuntura, que foi onde eu dei meu primeiro curso de laser. E aí, e aí? Se vocês fazem a laser acupuntura andando nos corredores? Não, como assim? Vocês têm um aparelho, vocês têm a medicina chinesa. Aí, pode? Pode. O que acontece? O EC eu falo que é o feijão com arroz. Você tem a frequência contínua, né? Joules, os dois têm, né? A quantidade de joules lá. Comprimento de ondas são iguais, vermelho e infravermelho, né? O EC ele entrega em conjunto, mas isso é para aplicação pontual, não é para acupuntura. Então você não precisa para acupuntura, tá? E o
que acontece? Qual é o diferencial do ACP que o seu não tem? Que eu chamo que é uma cereja do bolo. É a frequência pulsada. Dentro desse daqui vai ter uma frequência diferente. Enquanto os dois têm a contínua, mas esse daqui é uma opção para o terapeuta, se ele quiser, ele vem para pulsada. Tem vezes que eu só trabalho com a contínua, é como se eu estivesse usando um EC, entendeu? Só que tem vezes que eu falo, não, eu quero trabalhar a frequência Manfred Heininger, eu quero entregar, naquele ponto de acupuntura, eu quero entregar a frequência, eu quero estimular aquele ponto com a frequência respectiva do meridiano. Porque o Manfred Heininger, ele mapeou os 12 meridianos principais de acupuntura, ele mapeou e falou, eu não vou saber, tá? Eu não decoro porque na DMC tem legenda, eu sei as legendas, né? Porque eu trabalho eu decorei, mas por trás da legenda eu não tenho decorado. Por exemplo, a frequência do pulmão tem, vou chutar, 460 Hz, vibra 460 Hz, tal. Então se você está fazendo lá, estimulando o P9, coloca a frequência do pulmão, que você vai ser mais assertivo. É um outro estímulo que você dá. Mas Fê, eu trabalho com EC. Tá tudo certo. Você não vai trabalhar a frequência específica, mas você vai trabalhar com a frequência que é contínua. Você nem escolhe, porque ele só vem como contínua, né? E vai lá e vai estimular. E aí, o estímulo de tonificação, dispersão, harmonização, você faz com joules, que o seu aparelho tem também, tá bom? Então, super, você vai... Já tem um aparelho para fazer laser acupuntura, tá? Não tem nenhuma objeção. Muito boa essa pergunta, o pessoal tem muita dúvida mesmo. Lea Dolores pergunta, pacientes que já tiveram convulsões e tomam medicações controladas, pode usar fotobio? Pode, ela traz esse ajuste para o corpo, ajuste do sistema nervoso, modula, né, melhora respostas neuronais. Agora, qual é o cuidado que tem que ter? Mas para qualquer paciente que toma medicação controlada, tá? Eu gosto muito de falar disso, porque muitas vezes tá acontecendo, o que eu vou explicar, e aí você acha que, nossa, tá vendo, o laser tá fazendo mal, mas na verdade você tem que olhar para o medicamento, entendeu? O que acontece? O paciente toma muito medicamento controlado, algum tipo de medicamento, né? Você tem que saber que pode haver uma interação, né, do medicamento com a luz, que é a seguinte: você tá dando um medicamento natural que tá fortalecendo o corpo, tá modificando esse corpo, né? E o paciente está tomando um medicamento também para quimicamente também ajustar esse corpo, muitas vezes fazendo até o que quimicamente o que a luz está fazendo, só que trazendo efeitos colaterais. E aí o que acontece? Quando o médico ele pensou na dose, ele pensou assim, o corpo tá ali, tem essa situação, essas queixas, enfim, eu não sei o que o médico faz para dosar, e aí ele escolheu a dose dele. E aí você vem com outro medicamento, né, combinando a terapias, e o ILIB vai entrar combinando, tá? E aí esse corpo começou a reagir muito bem. Vai sobrar medicamento, porque esse corpo não tá mais debilitado daquele tanto, entende? E aí, o que acontece com o paciente? O paciente pode sentir efeito colateral de medicamento que está com uma dosagem mais alta, entende? O ILIB está fazendo mal? Não, pelo contrário, está fazendo muito bem. Porque está tirando a necessidade desse tanto de medicamento. Só que nesse momento o paciente começa a se sentir mal. Então, quando eu gosto de conversar até antes, né? Quando na anamnese eu vejo que tem muito medicamento e eu vou entrar com o ILIB, eu explico isso para o paciente. Vai ter um momento que você vai ter que... pode acontecer isso, e talvez você tenha que ir lá no médico para ele ajustar essa dose, diminuir essa dose, quiçá desmamar esse remédio, tirar esse remédio, tá? É você que vai falar, vamos abaixar a dose do remédio? Não. É da cabeça do paciente? Não. Isso, inclusive, é exercício ilegal da profissão, a gente entrar, imagina, no medicamento entrar na área do médico. Não, é só uma orientação. Vai lá no médico, deixa ele ajustar. Aí o médico vai ver se vai tirar o remédio, se vai diminuir dose e tal. Pode ser que o médico fale, não. Aí se ele falar não, aí você diminui um pouco a tua dose
a tua frequência, porque é isso, né? O paciente vai ficando bem, só que o remédio vai dar efeito colateral, ele vai se sentir mal eventualmente, tá bom? Mas é muito bom, né? Olha como o ILIB está funcionando, você poder ter a chance de se desvincular de um remédio que talvez você fosse usar para o resto da vida. Aí, por isso que a Anvisa está liberando isso daqui para paciente, para uso doméstico. Porque tem gente que vai ficar dependente do ILIB o resto da vida. Isso é muito bom. Antes você depender da luz do que depender de um medicamento que traz efeito colateral. Beleza? Léa, bora lá. Olha eu indo pegar o mouse para baixar aqui a tela. Eita, bora lá. Ó, Miriam, a Semana da Laser Acupuntura será no YouTube ou por aqui. Você vai receber, por isso que é importante você estar no grupo, você vai receber direitinho os links, a gente vai orientar vocês. Não vai ser ao vivo pelo Instagram, tá bom? E aí você fica no grupo que você vai receber todos os nossos encontros juntos. A Kátia perguntou, a live vai ficar gravada? Sim, todas as minhas lives ficam gravadas. Eu gravo aqui, eu jogo nos stories e a gente sobe para o YouTube. Minha equipe leva para o YouTube, tá bom? Por isso que quem estiver assistindo pelo YouTube, o link da inscrição tá na descrição, beleza? Do vídeo. E olha só, viu? Já deu a hora e a luz acabou, a bateria da minha luz. Deixa eu só... Ó, doutora Cláudia Mendonça, quem tem esteatose pode fazer ILIB? Pode, muito bom, doutora. Sabe por quê? A luz não é processada pelo fígado, não é processada pelos rins, não é processada pelo estômago. Então é excelente para trazer equilíbrio para o corpo, levar a homeostase e melhorar. Claro, para você realmente... Aí está dando luz, condição para o corpo melhorar, mas o paciente vai ter que ver hábitos de vida, alimentação, atividade física, tudo isso. Então o ILIB entra como um complemento, mas pode sim, deve, na verdade, super bom. Ah, tá, a doutora Cláudia perguntou, né? É porque, doutora Cláudia, ela tá perguntando assim, ó, ela tá no grupo do evento, mas ele tá fechado para escrever. Onde é o plantão de dúvidas? Dentro da comunidade, né? Que quando você entra no grupo, tem a comunidade, ali chegam todos os avisos, existe um grupo de WhatsApp vinculado, mas é porque ele só abre de 10 a meio-dia, ele não fica todo dia aberto. Ele abre de 10 a meio-dia, é uma janela, tá? De dia útil. Aí nesse horário você deixa a sua dúvida. Aí depois a gente fecha. E amanhã é feriado, amanhã não é dia útil, vai ficar fechado porque eu estarei lá respondendo vocês. Então o grupo vai ficar movimentando, tá? O grupo não vai ficar morto, mas só vou segurar porque aí eu consigo me organizar na ordem, eu respondo todo mundo na ordem, né? Tanto é que quando eu abro o grupo, eu paro de responder, porque senão vocês estão perguntando, vai vindo resposta minha junto, então é tudo virginiano, tudo organizadinho, tá bom? E aí sexta-feira vai abrir novamente. E durante o evento, vocês vão poder tirar as dúvidas do conteúdo que eu estou trazendo para vocês durante o evento, tá? Que é semana que vem, tá chegando. Ah, tá. A doutora Cláudia tá com dúvida, gente. Porque o que acontece? Isso é coisa do WhatsApp. Ele confunde a gente. Quando você entra no grupo do evento, você entra na comunidade do evento. E dentro da comunidade tem um grupo de WhatsApp, tá bom? Aí você não consegue falar na comunidade, mas no grupo que é vinculado a essa comunidade, nessa janela, você consegue falar, tá bom? Isso daí, gente, quando eu comecei a ver comunidade, né? Eu me perdi demais. Eu falei, meu Deus, eu não consigo falar na comunidade de outras coisas, outras questões. E é isso, é o WhatsApp que faz isso, tá bom? Olha que bacana! Luz Vital, buenas noches, desde Chile. Que bacana, sejam bem-vindos, chilenos.
Doutora Cláudia, se você por acaso tiver dúvida, qualquer coisa, pode avisar por aqui, tá bom? Beleza, beleza. E, gente, tá, eu sei que extrapolou o tempo, mas eu ainda tô aqui, tá? Ó, a doutora Cláudia falou, minha dúvida, se a pessoa tem CA e não sabe, não tem diagnóstico, aí o ILIB pode complicar, né? Doutora Cláudia, a questão do ILIB, a questão do ILIB com relação a CA, que não é de não é de sangue, não é linfático, de tumor, não vai trazer nenhuma complicação, tá? Porque, na verdade, a grande questão é interagir com medicamento, de quimioterapia. Se a pessoa não sabe, ela não está fazendo tratamento, então não tem problema. A questão mais é a questão hematológica, porque o ILIB, ele estimula a medula óssea. Claro, pode ter ali uma influência, mas assim, a pessoa, quando ela descobrir, ela já vai começar o tratamento, e o ILIB, aí nessa hora é a hora de suspender o seu ILIB, tá? Mas assim, muitas vezes até, eu acho que vale esse risco, porque essa energia que você dá para o corpo, você faz essa imunorregulação do sistema imunológico, você dá condições muitas vezes para um corpo prevenir câncer, porque consegue dar energia para o sistema imunológico, eliminar aquelas células que estão ali desorganizadas, né? Fagocitar, enfim. Então, assim, é um risco mínimo, 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 porque da coincidência do paciente que chegou para você estar com câncer de sangue, não sabe, nem você, e a gente faz. Pode acontecer sim. Só que assim, foi o que eu falei, o câncer, ele vai trazer ali várias questões que o paciente, só com seu tratamento de libido, não vai resolver. Né? Então, aquilo ele vai continuar ruim, os sintomas vão continuar, às vezes vai continuar perdendo peso e ele vai ter que ir para um médico. Ele vai ter que investigar. Aí, quando ele trouxer o diagnóstico, suspende tudo, tá? Mas, assim, se não, gente, ninguém aplica laser, porque foi o que eu falei. O paciente, ele não vem... acabei de fazer um check-up, passei no PET, né, fiz PET scan, zerado, não tenho nada, nenhum risco. Não chega assim para você. Então, né, você vai, tem ali o mínimo ali de uma avaliação. Agora, a avaliação, claro, a gente que não é médico também não vai saber todos os sinais, mas tem alguns sinais, por isso que eu trouxe, né? Alguns sinais que falam, nossa, esse paciente aqui, ele tá muito mal, ele tem que... Eu sempre oriento, ó, médico, são áreas que não são, que não é minha área, que eu sempre oriento quando eu vejo necessidade. Médico, nutricionista, psicólogo, tá? Então, são áreas assim que, ó, acho interessante aí, pra gente até, pra dar certo aqui, você tem que olhar de outras formas, tá bom? Mas assim, seria, acho que câncer que é de massa, de tumor, não tem essa complicação por conta da química que não começou e ainda assim os estudos estão indicando até que tá tendo bons resultados, na verdade, né? E aí, com relação ao sangue, é isso, tá? Gente, eu ainda vou deixar aqui uns minutinhos. Quem ainda não inscreveu, comenta aqui laser, tá? Bora se inscrever. Ó, a Luciana falando, ela responde mesmo, amei. Que bom, Lu. E amanhã, ó, eu tô lá respondendo vocês, tá bom? Não vai ser cedinho, 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 para não acordar vocês, porque eu também quero aproveitar aqui, né? Vou ver se eu vou andar de bicicleta, mas já tô com a minha tarde programada para responder o grupo de plantão, tá bom? Ó, a Mônica, verdade, as respostas são perfeitas para aprendizado. Bacana, Mônica, que bom, gente. Vale muito a pena, viu? É muito ouro ali dentro mesmo, tá? Ó, a Miriam perguntou, essa live ficará gravada no YouTube? Sim, todas as minhas lives, elas ficam, depois sobe para o YouTube, tá bom? Se estiver assistindo pelo YouTube, você consegue se inscrever na descrição do vídeo. Olha a enfermeira Adriana. Adriana, eu trabalho no tratamento de feridas usando laser. Muito pacientes me procurando para casos de dor. Que bacana.
a Adriana, vem participar do evento, tá? Esse evento é muito para você. Eu vou trazer uma visão integrativa, não apenas você trabalhar o ILIB para modular a inflamação e melhorar a dor dos seus pacientes, como também um viés de saúde integrativa, de saúde do intestino. Eu sempre trago esse olhar mais assim que vai contribuir com a tua área, tá? Então, esse evento é muito para você. Comenta aqui, laser. Olha a Ana Paula, que legal esse comentário. Nunca mais comprei antialérgico, né? Gente, eu já falei sobre isso. Ainda que você invista no aparelho de laser para você, para sua família, né? Você que é da área da saúde, terapeuta, que esse daqui você pode investir, né? Aí você resolve assim, não vou trabalhar com laser, eu quero para mim. Você vai ter retorno, porque você para de tomar remédio, procurar médico, tá? Diminui muito, muito mesmo. E quando você tem que ir, você continua com laser, porque é bem melhor os resultados. Eu não consigo largar vocês, a live acabou e eu tô aqui falando. Olha, Isabel, já usei vermelha para amenizar dores na coluna. Legal, Isabel. Olha, e aí quando a gente vai ganhando confiança, o que acontece? Você percebe, eu vou testar aqui a vermelha, vou testar a infra, vou combinar as duas e ver resultado, né? É isso. Eu também já tive bons resultados combinando ondas. Ó, o Guto perguntou: o acupunturista pode fazer aplicação de laser e LIB? É autorizado? Sim, Guto. O que acontece? O acupunturista ele não tem regulamentação, né? Não tem legislação que regulamente a nossa profissão, infelizmente, né? Que é o que a gente quer. Mas estamos nessa batalha aí, tá lá no Congresso e tá caminhando para um olhar multiprofissional da acupuntura, né? O ato médico estava querendo trazer ali, dizendo que era só para médico, mas a última informação lá, não sei se estava no Senado, enfim, é que eu ia falar parecer, mas nem sei se é parecer. Enfim, eu não sei se é parecer, vou dizer que é parecer, mas enfim, o relatório foi muito apontando para ser multiprofissional. E aí, claro, não vai ter uma lei dizendo que a gente pode, porque não tem lei, né? Mas a Constituição fala que não é proibido, é permitido dentro aqui da questão aqui das fábricas fazerem laser próprio para acupuntura, estudos científicos próprios para acupuntura, né? Então a comunidade científica dá esse respaldo para a gente, ainda que a gente ainda não tenha uma lei. A partir do momento que existem também os aparelhos específicos para a nossa profissão, também dá respaldo para a gente. Para quando sair a nossa regulamentação, a gente ter isso daí também regulamentado certinho, né? Mas por enquanto é isso, é o mundo científico estudando, inclusive tem estudo, eu passei por uma seguidora, ela perguntou, tem estudo científico que fizeram com crianças, eu adoro esse estudo, porque fez um grupo que não recebeu a terapia, o grupo que só recebeu criança e LIB, e o grupo de criança que só recebeu laser acupuntura, para investigar se conseguia trazer melhora na ansiedade das crianças pós-cirurgia odontológica. E verificaram que o grupo que fez apenas ILIB e o grupo que fez apenas laser acupuntura tiveram ativação do sistema nervoso parasimpático e relaxaram e tiveram uma melhor recuperação. Então, Guto, é isso, tá? Essa autorização é isso, é pelo mundo científico que vem trabalhando, atuando nos estudos da nossa profissão e as próprias fábricas. Mas quando sair a nossa regulamentação, aí a gente vai se movimentar, os acupunturistas, os laser acupunturistas, para ter a nossa regulamentação também, né? Para ficar tudo certinho. Beleza? Que legal, o pessoal já está inscrito. Pessoal, é isso. Ó, esse curso, gente, esse evento vai beneficiar, foi o que eu falei, né, no início aqui.
é multiprofissional, é para terapeutas, é para profissionais da área da saúde, para entusiastas. Claro, cada um vai tirar aquilo dentro da tua área de melhor proveito, respeitando as regulamentações de cada área, não é mesmo? É isso. Eu agradeço. Trouxe essas dúvidas, acho que são dúvidas interessantes. Às vezes a gente bloqueia, a gente fica com receio e aí não consegue chegar num resultado legal, porque fica bloqueado, né? E às vezes a diferença está numa frequência maior, né? É todo dia? É todo dia. Quando não é para fazer todo dia, não é para fazer todo dia, porque você sabe o raciocínio, você entende isso. Então, vem para a Semana da Laser Acupuntura Integrativa, para você começar a conhecer os primeiros passos aí, porque eu quero você com segurança e feliz com seus resultados, tá bom? Eu agradeço a participação de todo mundo. Um beijo, até sexta-feira na live de demonstração prática e amanhã tô no grupo, então coloca a sua dúvida, não respondi a tua dúvida, coloca na sexta-feira, tá? E vamos lá que amanhã eu vou estar no grupo respondendo vocês. Beijo, gente, tchau, tchau.